Oi, amigos, tudo certo com vocês? Feliz ano novo, primeiramente, ótimo 2025 para todo mundo. E o primeiro vídeo do ano já é polêmico. A Copa do Nordeste no Premier não vai ser exibida, pelo menos nesse sábado. Mais informações que eu trago aqui com exclusividade dão conta de que o negócio é mais sério do que a gente está achando. A Globo divulgou nota agora à tarde e fez uma matéria no GE. Globo. Eu vou ler a matéria e daqui a pouco eu trago a minha apuração para vocês, tá certo? Tô gravando aqui na tarde dessa sexta-feira, hoje dia 3 de janeiro. O Premier não vai transmitir jogos deste sábado da Copa do Nordeste. Questões contratuais entre produtora e CBF impedem a exibição. A Globo aguarda a solução para transmitir o restante do torneio. Vamos aqui. Dia 16 de dezembro, o Premier anunciou que iria exibir os jogos da Copa do Nordeste. Essa matéria que está na tela, né? 16 de dezembro, mês passado, então a gente tem há 2 semanas aí esse anúncio do Premier. Aí aqui a gente vê que o Premier disse que fez a parceria, o acordo para a transmissão junto, fechado, tá aqui ó, foi fechado com o Nosso Futebol, que também transmitirá os jogos a partir do primeiro fim de semana de janeiro, conhecido como amanhã. Vamos voltar para a matéria de hoje. Tá aqui, os jogos da primeira fase, né, da fase preliminar da Copa do Nordeste, no sábado não terão transmissão do Premier. Questões contratuais entre CBF e 30 Esportes, a produtora responsável pela exibição do evento, motivaram a decisão. A Globo aguarda uma solução entre as partes envolvidas para transmitir o restante do torneio, cuja fase de grupos terá início ainda em janeiro. Vamos lá. A Globo prometeu todos os jogos, incluindo a fase de eliminatórias, a pré-Copa do Nordeste, como a gente chama carinhosamente. Mas, o seguinte, a nota, ela é esclarecedora demais. E aí a minha apuração, a partir dessa nota, eu corri aqui atrás e digo, hein, vem confusão grande pela frente, meus amigos. A Globo foi surpreendida no final de dezembro, né? Ou seja, pode ter sido essa semana ainda, na segunda-feira, por exemplo, com a informação de que problemas na relação entre CBF e 30 Esportes impedirão a transmissão da Copa do Nordeste no Premier amanhã, sábado, já que adquiriu da 30 Esportes a capacidade de exibição do torneio na forma de sublicenciamento de direitos que a empresa garantiu ter com a CBF. Vou continuar. A Globo lamenta que existam dificuldades para cumprimento de contratos assinados e reforça a expectativa de que todos os envolvidos busquem as soluções necessárias para viabilizar a transmissão nacional dos jogos de competição regional, querida pelos torcedores, fãs de futebol em todo o país. Ok, aqui está a nota. O problema é maior do que a gente está imaginando. A apuração que eu tenho é: a CBF não gostou e nada de que o Nosso Futebol, e quando eu falo Nosso Futebol, entenda essa 30 Esportes, que é uma das empresas que gerenciam o Nosso Futebol, como também é a representante aqui no Brasil do DAZN. Mas vamos lá. O que eu apurei é o seguinte: quando a Globo, o Grupo Globo, anuncia a Copa do Nordeste dentro do Globo Esporte Pernambuco, naquele dia 16, logo na sequência, no Sport TV, o anúncio aconteceu. Tem no outro vídeo aqui do canal, hein? Se você quiser ver o anúncio, está no outro vídeo aqui do canal. O Nosso Futebol também anuncia aquilo ali, né? A Copa do Nordeste vai seguir transmitindo. A própria Globo diz que o Nosso Futebol e o Premier vão transmitir a competição, mas a CBF entende que o contrato que ela fechou com o Nosso Futebol ou 30 Esportes não contempla um sublicenciamento. Sublicenciamento esse que aqui na nota a Globo diz que a 30 Esportes garantiu ter com a CBF. É o final do primeiro parágrafo aqui. E aí, o porquê que isso pode ser um problema maior? E a própria nota da Globo já dá a entender isso. A Globo foi surpreendida, a gente também está ficando surpreso agora, né? Com a informação de que problemas na relação. Que problemas na relação entre CBF e 30 Esportes são esses? Que problema é esse? A CBF está estudando rescindir o contrato com o Nosso Futebol, o contrato de transmissão. Desde 2023, o Nosso Futebol assumiu as transmissões do pay-per-view na TV por assinatura e também no stream teve ali um repasse para o OneFootball. Depois o DAZN pegou esse repasse, mas é o mesmo sinal, sempre foi o mesmo sinal do Nosso Futebol. Agora, o Premier teria uma nova opção, inclusive dentro do Globoplay, mas com transmissões do Premier. Essa é a grande questão.
porque todos os sublicenciamentos, digamos assim, feitos pelo nosso futebol para outras plataformas, o OneFootball em 2023, da Zone em 2024, seria com o mesmo sinal transmitido, ou seja, era só uma retransmissão, digamos assim, para algumas plataformas online, para quem não pudesse assistir ali via TV por assinatura, já que a gente sabe, os números de TV por assinatura cada vez mais estão caindo no Brasil. O que a gente tem de informação é a seguinte: a CBF está estudando, e quando eu falo estudando é com advogados, com toda a representatividade legal, a rescisão do contrato da Copa do Nordeste, de transmissão da Copa do Nordeste para 2025, nessa edição que começa amanhã, e junto com o nosso futebol e essa empresa aí, a 30 Esportes. Se isso acontecer, aí vai perder todo o pay-per-view. Enfim, o Premier já não valeria mais esse contrato que tem com a 30 Esportes, porque o contrato foi assinado com o nosso futebol e não com a CBF. E aí é o seguinte, vou falar que nem o Ítalo Senna, né? O Alírio, aguarde o processo, porque muita gente vai estar envolvida nessa. O contrato pode ser rescindido, a transmissão de amanhã já não está garantida, e essa situação já vem de pelo menos uma semana em que o nosso futebol já não faz mais a divulgação em suas plataformas, que vai transmitir a Copa do Nordeste. O Premier, para quem é assinante de TV por assinatura, é o meu caso, eu sou assinante Sky, e aqui no guia de programação do Premier estava, até antes, eu tinha visto hoje pela manhã, estava que os jogos seriam transmitidos, todos os jogos. E era inclusive o que eu trabalho numa rádio, a gente vai fazer a transmissão de um dos jogos, iria fazer a transmissão de um dos jogos amanhã, mas não devemos fazer mais por conta de que não vai ter essa transmissão. Seria um jogo off-tube, né? A gente faria do estúdio, então talvez a gente não consiga por conta que não vai ter a transmissão de imagem pra gente. Mas o seguinte, depois do anúncio da Globo, todos os jogos sumiram do catálogo aqui do guia de programação do Premier. No nosso futebol, também não tem nada. A ESPN também não tem nada e a informação que eu tenho do vídeo anterior persiste. A ESPN está estudando também de forma legal sair da transmissão da Copa do Nordeste. Ela não vai exibir a fase preliminar, que é uma fase tão importante, né, de clubes que tem que vencer um jogo único, se não vencer e terminar empatado, vai aos pênaltis para avançar mais uma fase e aí sim conseguir a classificação para a fase de grupos do Nordestão. Competição essa que vem sendo desrespeitada pela CBF, essa é a realidade. O campeão já não vai garantir mais vaga na Copa do Brasil, na terceira fase. O campeão estadual desse ano, os campeões estaduais desse ano não vão garantir já a fase direta ali na Copa do Nordeste do ano que vem. Tudo se encaminha para um triste fim da competição. A única empresa que garantiu os direitos e que vai fazer uma transmissão é o SBT Nordeste. A única empresa em que ninguém mexe, até porque o contrato do SBT é diretamente com a CBF. Antigamente via Liga do Nordeste, agora a Liga do Nordeste não aparece mais, digamos assim, nessa ação para tentar fazer ali um intermédio entre CBF e as emissoras, os players que transmitem. É uma situação lamentável e grave. A Copa do Nordeste 2025 pode não ter pay-per-view. Apenas a TV aberta está garantida até então e a ESPN segue com o contrato em vigência, mas está estudando uma maneira de sair. Se o nosso futebol tiver o contrato rescindido junto com a CBF, automaticamente o Premier também não vai ter o contrato, porque a CBF vai tirar os direitos do nosso futebol /30 Esportes. É uma coisa só. Se o contrato continuar, é isso agora. Essa é a guerra, entendeu? Porque o nosso futebol defende que tem o direito total do pay-per-view e que pode sublicenciar. A CBF entende que ela não pode sublicenciar para outro pay-per-view. E aí é que está a confusão. Vai continuar muito ainda essa novela. E é lamentável que isso ocorra agora. Era para ocorrer em novembro, em outubro, em setembro. Porque agora vai começar. E as empresas, inclusive as empresas de produtoras locais, né, as produtoras de vídeo que fazem as transmissões, que levantam o sinal via satélite, os caminhões de transmissão de produtoras, já estavam avisadas. Tem caminhão, inclusive nesse exato momento, em estádio, esperando sim ou não, se vai ter ou não, porque ainda há uma possibilidade de tudo se acertar. Mas com essa nota da Globo, eles ficam de stand-by. Eu conversei com uma pessoa que está presente em um dos estádios que
Vai ter jogo da Copa do Nordeste agora, neste fim de semana, amanhã, mais precisamente. E é isso. Eles estão aguardando uma ordem vir. A nota saiu, pegou todo mundo de surpresa e essa é a confusão. Tem gente que não sabe se vai trabalhar ou não nesse jogo amanhã. Você está entendendo o tamanho da confusão que é? Da mesma forma, narradores, comentaristas, repórteres e por aí você tira. Vamos lá, porque aqui eu chamo a atenção. Por isso que essa tabelinha aqui da Copa do Nordeste, ela foi tão, mas tão demorada a ser divulgada. Ó, aqui estão os jogos, né, que acontecem, né, neste fim de semana, neste dia 4 que vem aí, que é sábado amanhã. E aqui, ó, não tem nenhuma televisão. Não tem nenhuma televisão, nenhuma detentora, nem aqui na legenda também veio nada, né, por conta exatamente aqui a tabela detalhada, é importante lembrar, né? Tabela detalhada, não é a básica que aparece sem transmissão para as TVs escolherem, é a detalhada, que já era para ter toda a grade de transmissão aqui. Pay-per-view, TV aberta, TV fechada, e aqui a gente só tem 2 colunas apenas. 2 colunas de televisão. Né? Não temos aqui a televisão fechada, por exemplo. Deveríamos ter 3 colunas. TV aberta, TV fechada e pay-per-view. Não tem, só tem 2 colunas e nem está preenchida. Então daqui a gente percebe o tamanho do problema. A tabela detalhada foi divulgada, mas não foi divulgada com transmissão. Da mesma forma, a gente vem aqui no site da CBF, ó, é isso que você vê. Tá vendo? Ó, é isso aqui, ó. Carregando. Eu tô aqui na aba de transmissão de jogos, né, de tabelas, que era para ter, inclusive, e tá carregando. Não para de carregar, já atualizei várias vezes. É um descaso. O que a CBF está fazendo com a Copa do Nordeste é um descaso, é muito triste, é além de lamentável. Que lamentar a gente lamenta, mas busca uma solução e segue o jogo. Aqui não, é um negócio, sabe, que beira o bizarro, para não falar outra coisa. A gente não tem um prognóstico e ninguém se posiciona de forma oficial, além do Grupo Globo, não teve nenhuma posição do Nosso Futebol, da CBF, de quem mais? Dessa 30 Esportes, né? Que é a empresa que gerencia o DAZN aqui no Brasil, o Nosso Futebol também, que é a mesma transmissão que vai lá pro DAZN, né? Enfim, a gente fica aqui lamentando, porque os patrocinadores que pagaram para estarem ali nas placas de publicidade amanhã, vai passar para quem? Só para quem for pro estádio? Sabe? Os clubes, os jogadores, como que ficam? Como que fica cada situação dessa? É essa a pergunta que eu deixo. Eu quero saber muito aí o seu comentário sobre essa situação. A apuração que eu tenho é que a CBF, neste exato momento, aliás, desde o início, né, dessa semana, está buscando uma maneira legal de rescindir o contrato. Está na mão de advogados agora. É cláusula a cláusula. É um negócio que ficou, sabe, muito tenso. E se o contrato com o Nosso Futebol /30 Esportes for rescindido por parte da CBF, o Premier também não vai conseguir exibir nem essa rodada, nem sábado, nem a outra e nem nada na Copa do Nordeste. É uma confusão. É uma desorganização total. E eu coloco muito, mas muito na culpa da dona CBF. Da dona CBF.